gente, hoje eu vou falar sobre valores e dificuldades pelas quais nós passamos ao longo da vida dos concursos públicos. Saibam que não são só vocês que passam por dificuldades. Uma série de pessoas, inclusive eu, já passaram ou passam por dificuldades na vida e você tem que lidar com essas dificuldades para poder alcançar os seus objetivos. Como eu falei para vocês, eu criei o canal não só para dar dicas jurídicas quanto ao direito constitucional e ao direito ambiental, que são matérias nas quais eu me especializei para dar aula, mas também sobre dicas motivacionais, momentos que eu passei, dicas de estudos pelas quais eu acho que são válidas para fins de concursos públicos. Eu poderia muito bem chegar aqui e começar a vender o segredo do sucesso e dizer para vocês, olha, eu passei bem e eu quero vender o segredo que eu descobri para passar. Não é assim que as coisas funcionam, é um momento de amadurecimento do que você passa ao longo da vida de concurseiro. Ah, tem gente que passa mais rápido? Tem gente que passa mais rápido. Porque o concurso público ele não mede inteligência, ele mede a capacidade que você tem de conseguir avaliar aquela banca e saber o que ela quer de você. A partir do momento em que você faz aquilo do jeito que a banca quer, você acaba sendo aprovado, tá? Então eu não gosto do discurso eu sou genial, estudei um mês e passei. Muitas das vezes você passou porque você pegou o feeling da banca ou a sua universidade já tinha essa visão voltada mais para os concursos públicos e você acabou passando. Mas essa história de vender o segredo do sucesso, isso não é comigo. Então, tudo que eu falo aqui, às vezes pode até frustrar a pessoa entrar no meu canal e colocar e ver lá o meu vídeo, como eu cheguei ao cargo de procuradora federal. E olhar lá e falar, pô, mas ela não falou o que ela fez para passar, ela falou sobre a vida dela. Mas é justamente essa a ideia, é passar para vocês a ideia de que uma pessoa que passou por várias dificuldades conseguiu chegar lá. Então, se você, aquela ideia do segredo ou do poder da atração, se você emana positividade para o universo vai voltar com a positividade para você. Só algumas dificuldades, né? Não vou falar todas as dificuldades aqui, senão a gente vai chorar junto ao longo dos minutos desse vídeo. Mas algumas dificuldades pelas quais eu passei. Quando eu me formei na faculdade, eu era estagiária do MPF, o Dr. Paulo de Bessa Antunes, que foi quem me introduziu no direito ambiental. Eu já tinha ideia de trabalhar com direito ambiental, mas ele era um dos maiores ambientalistas do Brasil, eu tive sorte de cair no gabinete dele. Então, como ele entrou antes de 88, ele podia advogar, não contra a União, mas outros entes, entre particulares, ele podia advogar e eu fui trabalhar no escritório dele. Chegando lá, as pessoas sabiam que eu queria concurso. Aliás, lá no meu Instagram, eu falo justamente para vocês estudarem em silêncio, porque eu era inocente de falar para todo mundo que eu estava para concurso. Não é bacana você contar isso para todas as pessoas, porque nem todas as pessoas torcem a seu favor. Então, eu tinha inocência de falar que eu estava estudando para concurso e as pessoas não gostavam de mim pelo simples fato de eu estar estudando para concurso e ter vindo de um órgão público, nunca ter advogado, nunca ter estagiado num escritório de advocacia. Então, as pessoas sempre me humilhavam muito com algumas coisas. Exemplo, eu não tinha grana, eu queria juntar o meu dinheirinho, né? Sempre tive essa ideia de poupar grana e tudo mais para fazer outras coisas. E o dinheiro que eu ganhava no escritório eu guardava, então o centro do Rio de Janeiro era muito caro para almoçar, eu levava a marmita para almoçar. Hoje é fitness, hoje é saudável, hoje é health life. Mas na minha época as pessoas colocavam um olhar torto. E olha que eu nem abria comida na frente de todo mundo não, eu ia para uma salinha reservada, o escritório era no 9º andar, eu ia para uma sala reservada para isso lá no 13º andar e ficava comendo lá. Mas só de pegar o meu saquinho com a minha marmita as pessoas já ficavam me olhando assim. E não só isso, a parte jurídica mesmo. Tinha uma advogada que ela falava o seguinte, você nasceu para concurso público, você não nasceu para isso aqui, você sabe essa teoria toda, mas você tem que entender que a prática é muito diferente, que você nunca vai aplicar a teoria e você nunca vai saber advogar. O que eu faço é advogar, enquanto procuradora, o que eu faço é advogar, até porque eu sou uma advogada pública. Então, eu tinha que ficar escutando esse mimimi praticamente todos os dias.
Metrô do Rio de Janeiro muito cheio, horário do rush, eu ia para o subúrbio, então eu pegava o metrô lotado, eu era uma sardinha em lata dentro do metrô. Já tomei na cara dentro do metrô, e a mulher olhar para mim e falar assim, você não tem que falar nada. Entrou no metrô lotado, minha filha, eu não tenho como controlar meu braço. Eu ia fazer o quê? Era uma menina de 20 e poucos anos, eu ia olhar para a cara da mulher e ia falar o quê para ela? Revidar? Não, fiquei calada com o meu rosto doendo. Uma mulher já sentou no meu colo e falou que viu o banco primeiro. Eu sentei, mas ela tinha visto o banco primeiro, então ela ia ficar sentada no meu colo, eu pedi para ela levantar. E fiquei lá, olhando para cima, meu Deus, um dia eu vou passar em concurso, não vou precisar passar mais por isso. E entre outras dificuldades no escritório. Bom, no escritório, depois de um tempo, eu juntei uma grana que eu queria para ter uma estabilidade para estudar. Então, depois que eu criei essa estabilidade, eu não tinha filhos, não tinha família, não sustentava ninguém, então acabava ficando mais fácil chegar pro dono do escritório, no caso era o meu ex-chefe lá no MPF, e pedir desculpas e falar não quero mais, tá? Parentes meus, né, a parte da minha família, a parte do meu pai, na verdade, eu nunca tive muito contato com eles, só na infância mesmo. E como o meu pai não tinha ensino superior e os meus tios, casados com as minhas tias irmãs do meu pai, tinham ensino superior, eles meio que me humilhavam, assim, porque a situação financeira deles era melhor que a minha, não muito superior à minha, né, mas moravam no mesmo bairro que eu, mas era um pouquinho melhor. Então tinha aquela coisa de humilhar a Fabiana, né? Aquela coisinha que pode parecer inocente, mas que te marca ao longo da vida, né? Eu lembro de várias cenas que aconteceram comigo na minha infância com relação aos meus primos até hoje. O que eu posso dizer para vocês é que eu sempre mantive o pensamento positivo, não de querer um dia humilhar essas pessoas, mas de querer crescer e mostrar para elas que eu era capaz. Então hoje, por exemplo, dentre a família do meu pai, a que mais ganha dinheiro sou eu. Dentre o escritório, eu já vi várias dessas pessoas que me humilharam no escritório, né, tirando o Dr. Paulo, que sempre me ajudou, até porque ele passou por isso, ele era procurador da República, hoje é aposentado, mas as pessoas que me humilharam passaram por esses momentos de crise financeira, né, porque um escritório vai, hoje em dia ele está bem, outro dia ele não está tão legal, então passaram por momentos de instabilidade, hoje fica um escritório aqui, um escritório ali, também não ganham tão bem, mas a ideia que eu mantenho comigo é no sentido de você sempre seguir em frente, sempre acreditar em você e sempre ser positivo. Com relação a essas pessoas, você não precisa chegar para elas e humilhar da mesma forma que elas tentaram fazer com você. É simplesmente superar aquilo e não querer mais essas pessoas perto de você, você não precisa delas para absolutamente nada. Então você segue em frente, pensa positivo. Tem gente que fica vendendo palestra de tem que pensar positivo, o poder da atração e blá 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 blá. É só você pensar positivo, é só você manter uma trajetória na sua cabeça daquilo que você quer para si. Se você quer ser astronauta, corra atrás e vá ser astronauta. Não importa o que as pessoas falem para você. Não existe isso, você é maluco e tal, vai para a Lua agora? Mas o que você quiser fazer da sua vida, você vai conseguir fazer, desde que você corra atrás e pense positivo. Aliás, o Dr. Paulo mesmo falava para mim que enquanto eu carregasse a vida dos concursos como uma via crucis, eu não ia passar. A ideia é que se você leva a obrigação para o universo, ele volta para você como se fosse um peso. Aquele peso da obrigação, você que vai carregar. Então não pense, quando você vai fazer uma prova, por mais difícil que ela seja, não vá para uma prova já derrotado. Não vá para uma prova, eu vou fazer só por teste porque eu sei que não vou passar. Não faça isso. Não vá para uma prova pensando, cara, é muito difícil, não aguento mais essa vida, não aguento mais estudar, não aguento mais dormir pouco. Não pense dessa forma. Só coloque na sua cabeça, eu vou passar, eu vou conseguir, eu vou realizar os meus sonhos. As pessoas que não passam pela vida dos concursos ou porque não almejam o serviço público, elas não conseguem entender por que a gente gosta tanto disso. Eu sempre quis ser servidora pública, que eu sempre quis servir ao público brasileiro. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu não ganho uma estrela na testa ao final do meu expediente. Mas o fato de fazer alguma coisa que traga dinheiro aos cofres públicos, que pode ir para um hospital, que pode ir para a educação, eu estou deixando o momento corrupção de lado.
ideologia, por favor, me deixem na ideologia. Mas tô poupando dinheiro aos cofres, isso é bom para mim. Isso foi o que me fez chegar aqui. Eu não cheguei aqui para ficar ganhando tantos mil e viajar para a Europa. Sim, isso é bom, isso é bacana. Mas a ideia, o ideal disso não é esse. Porque senão você seria infeliz pelo resto da sua vida, porque você tem 30 dias de férias, então 30 dias que você pode realizar um sonho seu, mas os outros 335 dias no ano que você tem, você vai se sentir mal de trabalhar com aquilo que você não gosta. E eu amo o que eu faço, eu vou feliz para o meu trabalho. É óbvio que o salário é bacana, e de viajar de férias é ótimo, maravilhoso, conheci lugares que eu nunca imaginei na vida que eu conheceria, mas é bom realizar o seu sonho, é bom realizar um sonho profissional, de você chegar onde você chegou porque você desejou, você correu atrás, enfrentou todas as dificuldades, isso te torna uma pessoa melhor. Quando você olha para o seu passado e vê as dificuldades, você não consegue ter procuradorite, juizite, promotorite, que seja. Porque você lembra das dificuldades pelas quais você passou, você olha para o outro ser humano como seu irmão, como um ser humano igual a você. Você não é importante pelo seu cargo, você é importante pelas dificuldades pelas quais você passou e que as outras pessoas também passam e você tem ciência disso. Bom, nós ficamos por aqui.